Rodolfo, você falou uma coisa agora que pode ter passado despercebido para muita gente, mas que vai ter implicação para a vida de alguns brasileiros. Você falou da possibilidade da criação de uma Interpol dos BRICS. Eu acho que isso vai acontecer. Acho que é uma inevitabilidade isso acontecer. Isso não tem como ser evitado. Tá? Para evitar certas ingerências políticas que órgãos que sofrem aí uma pressão dos Estados Unidos têm, eu acho que o BRICS, eles vão criar toda uma estrutura paralela. Tudo que vocês podem pensar que existe nesse mundo decadente, aí vai ter lá dentro com outro nome. Então vai ter uma outra OMS, vai ter uma outra ONU, vai ter um outro FMI, vai ter uma série de coisas lá que no final vão acabar encampando o mundo. Mas eu queria saber o seguinte, você deu uma entrevista recente, falou também do problema do mercenarismo, né, que está virando um problema sério. Então eu queria saber o seguinte, você acha que no futuro, porque tudo bem, o Brasil não extradita nacionais, mas o dia de amanhã, um brasileiro desse que esteve na Ucrânia, que fez bobagem lá, está num país árabe desse aí, e pode acontecer, certo? De uma Interpol dos BRICS, desse cara ir parar na Rússia. É por aí? Não, a pergunta é interessante. A questão da extradição é um fenômeno jurídico complexo. O Brasil não extradita para outros países seus brasileiros natos, mas exatamente. O que acontece? A preocupação é, o cara vai visitar um país desse aí, ele pode se submeter às leis penais desse respectivo país. Aí, para o Brasil solicitar a extradição, o Estado requerido, ele tem diversas nuances. Primeiro, tem que ter um tratado. É importante que haja um tratado. Segundo, tem que ter aquela situação da comutação da pena, da equivalência entre os tipos penais, para que possa o Estado creditado extraditar para o Brasil o brasileiro. Não é uma obrigação o Estado creditado extraditar para o Brasil. Então, o camarada ele pode acabar se sujeitando à jurisdição nacional desses países. Foi o que aconteceu para brasileiros presos na Indonésia, por tráfico de drogas, e na Malásia, dentre as quais foram se submeter à pena capital. Então, esses mercenários eles podem acabar, no caso, se sujeitando à esfera penal, por exemplo, da Rússia. É isso que eu estou pensando. A Rússia pedir extradição. Um cara desse parar num país árabe, ele está fazendo turismo. Sim, exatamente. Ele está mandado expedido pela Rússia. Sim, claro. Porque, em tese, pelo princípio da justiça universal, considera-se a prática de crimes justamente contra aquele Estado que teve seu nacional ferido, morto, a aplicação justamente da lei penal contra esse tipo de indivíduo que pratica. Porque é o seguinte, não existe legalidade em mercenarismo, pô. Fica aí brasileiro defendendo isso daí é inaceitável. Nós temos uma convenção da ONU de erradicação e de erradicação de todas as formas de mercenarismo. O Brasil é signatário disso. Então, a Rússia é signatária, mas tem lá o Grupo Wagner e tal, é outra questão. Se um nacional desse que se submete a um mercenarismo, até no âmbito da Rússia, sair da Rússia, ele também pode ser processado por determinadas modalidades de crime. Porte ilegal de arma, tentativa, homicídio, etc. Então, o pessoal acha que tem um limbo jurídico e eu vou ficar impune. Não é tão simples assim, muito pelo contrário. 12, se eu não me engano, espanhóis que serviram a milícia de Donetsk estão sendo processados e julgados na Espanha. Tá, então eu estou pegando aqui um exemplo clássico, entendeu? Na Eslováquia a mesma coisa. Até na Sérvia isso está acontecendo. Então, assim, é questão de tempo ter processo de julgamento para indivíduos que no Brasil vão para outros conflitos armados, outros teatros de guerra, ficarem se aventurando, seja por dinheiro, por crise existencial, para fugir de crimes aqui no nosso país e, consequentemente, submeter a processo de julgamento por outras jurisdições. Aí não adianta reclamar, porque Itamaraty não vai ter o que fazer. Porque o Brasil, ele, no caso, ele adere à Convenção da ONU para a erradicação de todas as formas de mercenarismo.
E ele é obrigado a ter que também a aceitar a jurisdição nacional, pelo princípio da justiça universal, então, que é o que vincula a extraterritorialidade da lei penal brasileira. Então, sabe, é lamentável você ver incentivos a isso no Brasil. Então, vamos incentivar a milícia no Rio de Janeiro? Vamos incentivar, então, o novo cangaço no interior do Brasil? Pelo amor de Deus. Não, houve uma burla da convenção, né? Houve uma burla da convenção quando você criou as companhias militares privadas, né? Isso aí a gente até já escreveu, escrevi texto, Rodolfo também tem um texto, isso é uma forma de burlar, né, a convenção, e a gente está vendo lá, por exemplo, esses operadores, né? Os operadores de HIMARS, ATACMS, né, e dessas bombas de LBDS lá dos Estados Unidos, né, os equipamentos mais sofisticados, isso aí não tem como o ucraniano aprender isso em 1 ano, 2 anos, ele não vai aprender, né? Você tem que ter toda uma operação. Eu estava falando um dia desses do História Militar lá no nosso live, o Rodolfo Farenazzo, que para botar um F-16 no ar, né, a equipe é em torno de 200 homens, é um pouco menos de 200 homens, porque você tem a equipe de manutenção, tem os mecânicos, tem o controlador de voo. O F-16, o avião americano é muito independente, maior cascata, ele está toda hora recebendo informação, toda hora o cara está controlando o voo, está com o operador. Então, e a gente sabe que não é na Ucrânia que está sendo controlado, né? A Ucrânia simplesmente repete sinal, né? Essas coisas que a gente tem que observar.